Muito boa noite, pessoal. Hoje estou aqui com a presença da nossa querida Catherine, ela que é, além de estudante de Direito, Creator GC e também descobri que ela, na vida particular dela, atua inclusive como modelo. Depois ela vai falar um pouquinho disso para a gente. E na noite de hoje, a gente pretende falar um pouquinho sobre o tema o GC Creator. Primeiro descobrir o que é o GC Creator e graduação em Direito. Então, nosso papo aqui vai ser muito interessante. Se você gosta de produção de conteúdo, ou mesmo se você ainda não está vivenciando esse meio, é uma oportunidade muito bacana de você estar aqui junto com a gente, ouvindo aqui a nossa história da Catherine. Dito isso, Catherine, vamos voltar lá do início, do ensino médio. O que motivou você a ir para o caminho do direito? Então, você ali no terceirão, qual que foi a motivação? Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou a Caterina Lalier. Eu sou estudante de Direito do oitavo semestre, quase no finalzinho da faculdade. E eu comecei a criar conteúdo no meu nono ano, que eu não me engano, por aí, meados de 2019, 2020. Eu gostava muito de maquiagem, sempre gostei. E quando eu tinha 14 anos, a minha tia, irmã do meu pai, me levou para uma agência de modelo. E lá eu tomei gosto por câmeras e tudo mais. Eu fiz curso de passarela, só que passarela claramente não é para mim. Se tem alguma modelo aqui, eu tenho uma admiração enorme por você que consegue ser modelo de passarela. E lá a gente aprendeu muito sobre vídeos, modelo comercial, que é o que eu sou hoje também. Que a gente vai, tira fotos nas lojas com produtos e tudo mais e grava vídeo. Que não dá, por exemplo, só para o dono da loja aparecer na loja, que fica parecendo maçante. Então ele chama uma modelo comercial, faz a gravação na loja, faz vídeo, o comércio mesmo. Por exemplo, quando você vê uma propaganda do Gil do Vigor, aquilo é um modelo comercial, entendeu? Então é este formato. Então, assim, é um marcante, por exemplo, Ana Castela na Vivo. Aquilo também, se não fosse ela, seria uma modelo comercial. Então, todas as pessoas que você vê no comercial ou em lojas é um modelo comercial. Então, eu comecei ali, aí a gente tinha que pegar um produto em casa e vender para o pessoal lá da agência. A gente tinha que convencer eles a comprar o produto. A gente ia montar roteiro, posição de câmera e tudo mais. Então, ali eu aprendi muita coisa. Inclusive, a luz que você colocou, que está ali atrás, eu aprendi lá sobre pontos de luz para chamar atenção. Porque, querendo ou não, a luz lá atrás está me destacando. Então, é Caramba. sempre nesse jogo. Você é uma pessoa um pouco mais clara, igual eu, que tem um fundo mais escuro, igual meu cabelo, tá com uma luz mais forte lá atrás, mais colorida, entendeu? Então são tudo jogos de luz que eu aprendi nesse curso que eu fiz. E como eu gostava muito de maquiagem, e eu fui modelo de nail designer, e ela tinha uma amiga que era maquiadora e tudo mais. No meu perfil, inclusive, se você for lá para baixo, tem umas fotos que foi essa maquiadora que fez. E ela me ensinou muitas técnicas de maquiagem. E o restante eu aprendi no YouTube. E eu comecei a gravar aqueles challenge da época de 2020, que você começava a fazer aquelas transição que ia com a mão assim, aparecia. E aí foi ali que eu comecei a gravar, aprendi, comprei um celular um pouco melhor. Um pouco melhor assim, o meu primeiro celular de quando eu gravava conteúdo era um Redmi Note 8. Que hoje não é muita coisa para uma câmera, mas eu comecei com ele. Então foi ali que eu comecei de fato a gravar conteúdo. Só que aí eu mudei para Campo Grande para fazer faculdade. Então aí eu fiquei com vergonha, o medo de alguém que vem do interior para uma capital. Por conta da faculdade, pessoas novas, não tem amigo, não tem nada, influencia muito. Então eu arquivei todos os conteúdos que eu tinha no meu perfil e Nossa. fingi que aqueles 5.000 seguidores que eu tinha ali tinha brotado do nada. Arquivei tudo. A minha melhor amiga, que sempre me apoiou nas coisas, queria morrer quando eu arquivei as coisas, porque foi um trabalho, né? Foi uma dedicação chegar em tudo que eu cheguei, mas eu decidi arquivar tudo. Aí esse foi o meu começo, um tanto quanto conturbador. Olha, uma informação legal que você trouxe foi isso de uma mudança de um lugar para outro. Eu vivenciei um pouco disso quando saí da minha cidade natal, maravilhosa cidade de Açaí, que é inclusive a cidade mais japonesa do Brasil. Então, quem não conhecia Açaí, não é Açaí com C cedilha igual da fruta, hein? É Açaí com dois S igual do mercado. E o dono do mercado Açaí, me parece que o pai dele chegou a morar na minha cidade.
Por isso que é o mercado Caramba! excelente. Fica a curiosidade, né? Mas um ponto que eu queria entender de você também, que eu acho que é importante para o pessoal ver, se lá atrás você já se imaginava no direito ou foi uma coisa que naturalmente foi acontecendo. Vou dar um exemplo. Nas Uhum. últimas conversas que eu tive, nas últimas lives, eu ouvi de algumas pessoas que já imaginavam que ia para o direito e já se imaginavam nesse sentido por conta de familiares, por conta de pessoas próximas, e também pessoas que naturalmente foram indo lá. Então teve uma que eu ainda estou lançando os cortes, mas já aconteceu lá, ela que está no YouTube e tudo mais, que tinha falado que sempre foi brava e brigona, então foi meio que o caminho natural por conta disso. E eu acho bem Aham. legal de ouvir isso, porque às vezes a pessoa que está nos acompanhando agora ainda não chegou na fase da faculdade e ela fica pensando, poxa, mas será que eu tenho perfil? E hoje, Uhum. como professor, eu tenho essa visão de que não necessariamente tem um perfil correto ou um perfil errado para quem faz direito. Um ponto é, precisa Uhum. gostar de estudar, precisa gostar de estudar e de ler. Se gostar de estudar e de ler, já resolveu, mas não tem um perfil adequado nesse sentido. Verdade, você tinha falado antes e eu acabei esquecendo. Mas eu tava conversando hoje isso com a minha melhor amiga e meu namorado, que se não fosse direito, o que seria? Eu sempre fui essa pessoa. Se não fosse direito, não seria nada. Eu sei que eu quero direito há muito tempo, antes do ensino médio. Só que eu entrei na faculdade querendo ser delegada. Mas como começou? A minha mãe era professora antes de letras e ela sempre foi a CDF da turma, como diz ela, da época dela. Então, ela sempre foi uma pessoa muito inteligente e muito antenada com as coisas. E aí a gente via, por exemplo, temas que são polêmicos, que apareciam no jornal. Aborto, essas coisas. E a gente começava a discutir em casa sobre. Nossa. E aí eu só falar para ela que eu era, por exemplo, a favor ou contra o aborto, não estava tudo bem. Ela vinha com os dados e ela falava: não, se você quer discutir sobre alguma coisa, você vai Fundamental. atrás de fonte, vai atrás das coisas, vai pesquisar, porque só a sua opinião sem uma base não é nada. Então ela me incentivou a pesquisar, ir atrás, defender o meu lado, independente se era contra ou não o lado dela. Minha mãe nunca foi o tipo de mãe que, você tem que pensar isso aqui porque eu penso isso aqui. Não, ela me incentivava a ir atrás. Então a gente começava, tinha esses debates do nada em casa. E aí eu comecei, fui atrás de site, não sei o que, e pesquisava, pesquisava, pesquisava. Então, ali que veio, gostar de debater com a minha mãe. Aí eu ficava, caraca, o que, que eu vou fazer com isso, né? Direito, por que não? Né? Só que eu queria ser delegada, eu ficava, não, a minha opinião vai valer sim, porque uma criança, todo mundo acha que delegado falou, água parou, né? Aí eu falava, não, eu vou ser delegada porque eu vou falar e nego vai baixar a cabeça. Todo mundo vai ficar ali observando. Aham. Aí quando eu Caramba. entrei na faculdade, eu mudei de lado, não era o que eu queria, mas para mim sempre foi isso. Eu nunca tive dúvida, sabe, se era o direito quando eu comecei a pesquisar. E eu tinha da onde pesquisar, porque o meu pai fez 9 semestres de direito. Nossa. Ele trancou no último semestre. Então, meu pai tinha os livros, inclusive aqueles livros que estão ali, que o Código Civil não é o de 2002, porque meu pai fez direito antes de 2002. Então, aquilo dali são relíquias, eram do meu pai. Então, eu Caramba. pegava o Vademecum que ele tinha em casa, era de 2004, era do ano que eu nasci. Eu pegava o Vademecum e ficava lendo as coisas, tentando entender. Então, eu entrei na faculdade sabendo que era um artigo, um inciso, uma linha, por causa do meu pai. Então, eu Nossa. tive esse lado de pesquisar e de querer ir a mais da minha mãe e do direito de leis e tudo mais do meu pai. Então, eu sempre soube o que eu queria fazer. Eu faço parte dessa porcentagem que, se não for direito, não é nada. Não é nada. Olha, na minha vida, eu sempre gostei muito de tecnologia. Até o meu mestrado em si ele foi sobre tecnologia. Eu tenho a publicação de um livro nesse sentido. Durante a graduação, aliás, durante o ensino médio, eu pensava bastante em tecnologia. Só que Uhum. como eu não gostava de números em si, e mais da discussão do que dos números, eu comecei a pensar, poxa, eu acho que não vai dar certo não. Porque o problema não é que eu ia mal em matemática, é que eu passava muita raiva mexendo na matemática. Eu falava, não vou aguentar passar raiva a vida inteira aqui não. E aí nisso eu comecei, durante o ensino médio, a fazer parte de um projeto que era voltado para o marketing. E lá no marketing, eu comecei a ver a importância do setor jurídico. Tanto é que Uhum. meu mestrado foi em direito negocial, que transita ali na área da questão da contratação, de vendas.
Então, se você for analisar lá atrás, eu já tinha a resposta para o que aconteceu lá na frente. Então, olha como que é curioso. Mas, voltando aqui para o tema, antes da gente falar um pouquinho sobre o que é o GC Creator, uma pergunta que está virando quase pergunta-chave aqui no quadro é a seguinte: você se lembra do seu primeiro dia como estudante de direito? Aquele primeiro dia que você entrou na sala e olhou para o quadro, o professor chegou, tu se lembra desse dia? Conta pra gente um pouquinho sobre esse dia, porque é muito legal Eu contar a lembro como percepção. foi esse dia desde quando eu saí da onde eu morava. Porque meu pai e minha mãe estavam aqui onde eu morava. Então eu pensei, caraca, eu vou me levar para a faculdade no primeiro dia. Não. Né? Os meus pais me prepararam de verdade para o mundo na capital. Então, meu pai só falou: você vai pegar um ônibus, eu vou com você. Ele entrou no ônibus junto comigo. A hora que chegou na frente da faculdade, eu fiquei. Aquela criancinha, me brotou aquela criança de quando eu tinha 5 anos de idade. Não vai descer comigo para me ajudar a achar a sala? Nada? Não. Aí eu virei para ele: você não vai descer? Ele falou: não, mas o que eu vou gastar um passe a mais? Você desce e se vira. E eu desci na faculdade, ele continuou no ônibus. Nossa. Aí eu, é isso, né? A faculdade é enorme. Eu só sabia que a minha sala era no bloco A da faculdade. Aí entrei lá, oi moça, quero minha sala. Que turma que você é? Já fiquei, meu Deus. Não faz pergunta difícil. Eu não sei, moça. Aí ela foi me falar, me perguntou o nome, aí ela olhou lá. Então o perrengue já começou ali, eu não sabia onde era a minha sala. Nossa. Aí ela me falou, não, você pega ali, aí vai ter uma placa. Você sobe as escadas à direita, não era à direita, era à esquerda. Ela me passou errado. Aí vai eu andar pra lá e pra cá. Aí um monte de gente na sala. A minha sala tinha mais de 50 alunos. Aí eu fiquei, gente, não quero sentar na frente, porque na minha mente todo mundo vai me olhar. Sentei na última carteira lá do fundo, porque a pessoa que adorava aparecer assim pra todo mundo no interior murchou. Eu falei, eu não sou ninguém aqui. Sentei lá no fundo. Aí a primeira professora: bom dia, pessoal, tudo bem? Eu quero que cada um levanta, fala o seu nome e por que escolheu direito. Ali eu queria morrer. Nossa. Eu não, a gente não vai levantar e falar o nome, professora. A gente não. Ficar por aqui mesmo. Professora, já falei, já vai pro próximo. Já falei, professora, será que não escutou, né? Aí eu peguei, não, chegou na minha vez, eu levantei. Aí eu peguei, olha, eu tô fazendo direito e eu faço matemática licenciatura também, online. Aí ela, matemática, o que tem a ver com direito? Aí pronto, eu fui aqui, mais falei na turma, pra que eu fui abrir a minha bocona grande que eu fazia 2 faculdades, né? Aí eu fui aqui mais falei. E assim surgiu as minhas primeiras amizades, acredita? Porque o pessoal chegou em mim e falou: você é maluca. Você faz 2 graduações, mas não tem nada a ver com a outra, entendeu? Então, assim, foi traumatizante o meu primeiro dia, mas. Nossa. E eu tranquei, tá? Eu tranquei matemática e licenciatura, porque eu comecei a fazer estágio no final do meu primeiro semestre e eu não dei conta mais, porque aí era na parte da manhã a faculdade de Direito, na parte da tarde eu ia para o estágio, aí eu teria tempo de assistir as aulas só à noite. Só que à noite eu estava estudando para as coisas da faculdade, porque pegar o ritmo da faculdade foi muito difícil. Aí eu não aguentei e tranquei, mas eu tinha vontade de fazer matemática e licenciatura, eu terminar quando eu formasse, porque eu gosto da sala de aula. Caramba. Por essa eu não imaginava, hein? A gente vai receber uma próxima live de uma pessoa que, além de direito, ela está terminando teologia. Nossa. Talvez você conheça, hein? Eu não vou revelar aqui porque ainda não saiu o banner, mas Legal, uma próxima live curiosa. Né? Agora vamos chegar num tema que algumas pessoas já sabem o que é, talvez até já vivenciam isso, mas afinal, o que é o GC Creator? O GC Creator, ele antes era um formato de vídeo específico, que é onde você não precisava aparecer ou aparecer pequenos takes seus. Por exemplo, os vídeos que você vê de um produto de skincare. Quando aparece, é no máximo o rosto da mulher e tudo mais, com o produto. Então, era um formato onde as empresas pagam pelo seu vídeo. Elas te mandam um produto ou você compra e eles englobam no cachê e você produz o conteúdo, eles pagam pelo seu vídeo. É uma forma de propagar o conteúdo deles. E agora, com
o pessoal saindo um pouco mais da TV aberta e tudo mais, ficando mais nas redes sociais, aquelas propagandas já não é mais igual tinha na Hum, televisão. Então foi o meio que eles acharam para trazer essas propagandas sem o pessoal achar que é propaganda. Então, um vídeo, hum, quando você vê, por exemplo, a pessoa fazendo um review do produto, na verdade, a empresa comprou aquele vídeo dela, pagou ela para fazer aquele conteúdo como review, o que vai incentivar as pessoas a comprar aquele produto. Então, por exemplo, eu vou te mandar essa garrafinha aqui e você faz um review dela e convence a pessoa a comprar. É um GC Creator, entendeu? Hoje tem mais rostos o GC Creator. Então, você faz para todas as marcas, L'Oreal, várias, entendeu? Eu já fiz duas para L'Oreal e tudo ô mais, mas louco. outras marcas. Então, assim, é legal, tem vídeo no meu perfil, inclusive. Então, é um formato que hoje em dia o GC Creator e influenciador é quase a mesma coisa, porque o papel do influenciador é ele usar o produto e querer fazer você comprar o produto. Então, o GC Creator também virou isso. É uma forma de produzir conteúdo, que hoje em dia é mesclado com o influenciador. Caramba. Na prática, é como se fosse uma produção de conteúdo descentralizada. Ao invés de Ah, você centralizar em uma grande empresa de mídia, você encontra pessoas que já produzem, que já têm audiência e direciona o produto para elas. Bem interessante mesmo. exatamente. E aí tem tudo. Tem empresas que você nem imagina. Por exemplo, empresas de refrigerante. Não vou citar nomes para não. Mas empresas de refrigerante que você toma, você já deve ter visto no seu TikTok, no Instagram, alguém gravando um vídeo de rotina e tudo mais, e do nada aparece a lata de um refrigerante. Bem suspeito. Aquilo é um GC Creator e você não percebeu, porque foi englobado na rotina, entendeu? Nossa. É Caramba, por essa eu não imaginava, não. é uma forma de conteúdo que exige um pouco mais de você, porque não pode ser engessado, não pode ser de fato uma propaganda, dependendo do que a marca pedir. Porque a maioria das marcas hoje em dia pede algo mais natural, porque as pessoas estão cansadas de anúncio, cansadas de tudo que, toma, compra isso aqui. Não é isso, as pessoas querem identificação. Então, elas Isso. compram o produto porque se identificaram, por exemplo, com a sua rotina. Você toma uma bebida, por exemplo, whey. Eu tomo esse whey porque eu não tenho tempo de lanchar, minha rotina é corrida e ela abate uma refeição. Englobei isso na minha rotina. Por exemplo, num vlog, eu coloquei no meio ali o whey. A pessoa pode querer também porque ela tem uma rotina corrida, entendeu? Então é um Entendi. formato que precisa de identificação. Isso que você falou de vendas e tudo mais é curioso. Eu não sei se é um fenômeno global ou se é um fenômeno regionalizado, enfim, talvez ocidentalizado, mas Uhum. eu noto que as pessoas têm assim uma grande rejeição a vendas a vendedor. Então, parece, eu não sei se está no inconsciente, o que acontece, mas geralmente quando a pessoa descobre que é algo que de fato está acontecendo uma venda, ela cria meio que um bloqueio. E Uhum. assim, o problema não é o produto, porque tem vários produtos maravilhosos que são vendidos, mas o problema é a pessoa identificar que de fato é uma venda. A gente pode imaginar que isso aconteça porque, obviamente, o percentual de produtos ruins são maiores que o percentual de produtos bons, né? Uhum. Então, talvez pode ser até isso. Agora eu falei desse ponto de vista global porque pode ser que seja uma característica nossa quanto Brasil ou mesmo quanto Ocidente, né? Pode ser que Uhum. no outro lado do globo ali não tenha tanta rejeição quanto tem aqui. Eu falo isso por conta do fenômeno TikTok Shopping, que está ali no Oriente e tudo mais, do lado da China. Então, só uma curiosidade para acrescentar nesse tópico Uhum. aqui. E o TikTok Shop é muito engraçado, porque, por exemplo, você tá rolando de boa os vídeos e às vezes você não olha que lá embaixo tem o laranjinha do carrinho. Por quê? Porque o vídeo é bom. O vídeo te prendeu e você nem percebeu que a pessoa estava tentando te vender alguma coisa. Agora, quando a pessoa só chega, olha, compra essa garrafinha aqui porque eu já tô pulando. Eu não Já quero saber. Aham. arrasta para cima. Sim, a gente não quer esse negócio de empurrar produto na gente. A gente está numa era que a gente quer muito dinheiro, mas a gente não quer gastar tanto dinheiro à toa. Tá tudo bem se eu chegar para você e falar, olha, é que a minha garrafinha tá quebrada, senão eu ia virar ela para você. Essa garrafinha aqui não derrama. Eu coloco ela na bolsa da faculdade, ela pode ir junto com o meu notebook, com o meu tablet, com os meus cadernos, Vadmeco, e não vai derramar nada. E ela dura, segura minha água gelada por um tempão. Ela faz parte da minha rotina. Já é diferente.
Guarda esse tema de vendas, porque pro meio e pro fim eu quero trazer um comentário um pouquinho mais polêmico, da gente pensar um pouquinho sobre a questão do marketing, que o marketing em si, ele envolve vendas, mas dentro de carreiras jurídicas. Então, tanto advocacia, enfim. Segura um pouquinho, eu já estou falando porque eu sei que é uma pergunta complicada, então vamos deixar segurando, para depois a gente Meu tratar Deus. disso. Mas falando da Catherine durante a faculdade, quando você entrou, você foi vivenciando as áreas, tendo aquela primeira aula de direito civil, de direito penal, depois de processo e tudo mais. Com o que você foi se identificando primeiro? O que você foi mais gostando? O que você foi mais não gostando? Lembrando que todos nós somos uma constante metamorfose. Ontem eu contei uma história aqui que eu odiava direito penal. E assim, pô, um abraço, professor Auri. Com certeza ele tá vendo o vídeo aqui, tô brincando. Mas um abraço, professor Auri. Mas eu odiava ler direito penal. Não odiava ouvir, não, mas eu odiava ler direito penal. Depois, a minha vida me surpreendeu, eu acabei me tornando professor de direito penal de todas as matérias. Direito penal 1, 2, 3, eu odiava. Mas, mesmo com ódio, eu li e estudava de verdade. Então, eu queria saber um pouquinho dessa trajetória, que eu acho que todo aluno, assim que ele entra na faculdade, ele acaba escolhendo um time, né? Civil ou penal. Então, é legal ouvir isso aí também. A minha faculdade ela é muito voltada para tribunais de argumentação e tudo mais. Então, o carro-chefe da minha universidade é o direito penal. É a advocacia criminal, é instigar a gente a tribunal do júri e tudo mais. E, lógico, tem pessoas que não gostam, tem gente que não gosta de falar e não é para isso. Mas eu sempre gostei muito da área criminal, porque eu entrei na faculdade querendo ser delegada. Mas aí, no meu primeiro tribunal de argumentação que a gente tem, que é obrigatório em cada turma fazer, eles dão um tema pra gente, a gente se divide. Então, são, por exemplo, 12 pessoas em um grupo. 6 vai falar, 6 vai escrever. Eu sempre fui palestrinha, então eu fui a que queria falar. E ali eu tomei paixão pela advocacia, eu só não sabia qual área. Na faculdade, no primeiro semestre, eu tinha direito penal, direito constitucional e direito civil. Pois na primeira prova eu já sabia já o que era. Quando eu peguei a minha prova de direito constitucional 2, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Aí, direito civil, a gente ainda estava na Cituro, essas coisas, então era uma matéria chata. Né? Para o iniciante, eu achava, pô, não tinha nada a ver. Agora o direito penal já começa, toma, um crime. Para mim já era. Tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade. E já abandonando bala. Já era muito legal. Então eu gostei de direito penal. Aí, uma matéria que talvez eu tenha gostado. Sexto semestre, eu flertei ali com direito civil, quando a gente começou a ver posse. Achei muito legal estudar sobre lajes e tudo mais. Eu fiquei, gente, como assim? Tá tudo bem construído em cima e você tem direitos em cima disso. Então eu achei muito legal. Eu fiquei, e se? Aí eu pensei, dá para ir para essa área, né? Porque eu comecei a pensar, meu Deus, direito penal, será que eu vou ter cliente? Como que eu vou fazer captação de clientes? O pessoal tá preso. Começou a bater o surto de eu ficar noite sem dormir. Mas no final das contas, eu falei, cara, eu gosto muito da advocacia criminal, eu gosto de direito penal e eu tenho muita facilidade. Eu gosto de sentar e estudar sobre direito penal. Só que se eu for sentar e estudar outras matérias, eu não gosto. Dá uma hora eu já tô, eu não quero mais. Não quero mais, eu não gosto. Então, assim, de talvez... Bom, tem uma outra matéria que eu tenho facilidade, que é direito de família, porque eu estagiei nessa área, mas também não gosto. Conflitos de família, para mim... Então, para mim, sempre foi direito penal, processo penal. Inclusive, você falou do Auri Lopes. Eu tenho um livro dele ali que eu comprei, já quero todos os outros. Não, o professor Auri é incrível mesmo. Ele é. Então, sempre foi direito penal. Um ponto que eu queria falar a respeito da tua fala, e agora eu vou falar como professor, né, não como entrevistado aqui, pessoal, se você está na faculdade de Direito e seu professor resolve fazer uma dinâmica, não faça treta, por favor. Porque toda vez que eu tentei fazer uma dinâmica, eu me arrependia. De verdade, porque sempre dava treta. Aí tinha turma que eu já vi o perfil falando, deixa quieto que minha sanidade vale mais. Que de verdade, como professor de direito penal, a gente tem que fazer uma formação humanística com o aluno, tem que fazer discussão, argumentação jurídica, mas eu não sei o que anda acontecendo, todos os temas viram uma luta. Tipo, não é questão de argumentação, vira uma luta. E eu já tentei fazer aquilo de tipo assim, quem é a favor disso vai para um lado da sala, quem é a favor do outro vai para o outro. Aí eu dou o tema inverso para sacanear a galera.
Pô, tem técnica de professor, né? Então, tipo, a pessoa que, por exemplo, que naturalmente é a favor do aborto, porque ela foi pro lado cá, eu coloco ela como a pessoa que vai defender o Uhum. lado contrário. E mesmo assim o pessoal treta. Então, se você é Meu estudante de Deus. direito, tá participando ou vai participar de uma dinâmica, não trete. Inclusive, isso eu já falei em outras lives. O pessoal fala muito sobre inteligência emocional e tudo mais, Uhum. e mesmo pós-formado, enfim, estando como advogado, a gente percebe que na prática algumas pessoas não entendem que uma coisa é você advogar pelo seu cliente e outra coisa é você advogar contra o outro advogado. Uhum. Então, é um assunto que eu não sei se está marcado por conta da geração de agora que, de certa forma, teve a interação tolhida, né? Então, o pessoal, por conta da pandemia, não teve interação na época do ensino médio, que é muito importante, mas é uma situação importante para sempre ter em mente, de que assim, estou advogando, ótimo, você está advogando, entenda que o outro lado também está fazendo o trabalho dele, está todo mundo em paz. Está tendo uma dinâmica em sala de aula, uma dinâmica, não é para ninguém se ofender. Já tive que levar aluno em secretaria, já vi aluno tretando, e um dos alunos que tretava por conta da profissão, vocês já vão entender o que eu estou falando, tinha arma, então na verdade eram duas pessoas armadas, então duas pessoas de profissões que permitem arma, não vou nem falar qual que é, mas dá para imaginar, que estavam tretando na sala. Aí o que eu fiz? Eu saí, fui para a secretaria, porque eu não tenho uma arma. Então, deixa o pessoal que se resolva. Falei, todo mundo que decidiu, deixei na secretaria e fui caminhando. Porque eu falei, pô, eu não tô na direção. Tá Nossa, tudo certo. que Então, não loucura. tretem, por favor, não tretem, tá tudo certo, tá? As É, pessoas não sabem mais separar o pessoal do profissional, né? A gente teve, os nossos temas sempre são polêmicos. No primeiro semestre, logo de cara, o meu foi a descriminalização da homofobia e o ativismo judicial. E aí foi sorteio do tema, sorteio de bancada, promotoria e defensoria, e a gente que se lasque. A nossa professora de Direito Penal também no terceiro semestre fez essas dinâmicas. Ela separou a gente em 5 grupos, eu acho, uma coisa assim, e pegou casos. Por exemplo, o caso da Suzane von Richthofen, o ataque, o que teve em Brumadinho, sabe? O ataque de Suzane, assim foi. E separou a gente, foi sorteio, e por incrível que pareça, não deu problema. Então, o pessoal, eu acho que perdeu o senso, eu diria, de conviver em sociedade, porque qualquer trabalho você tem problema, não tem o que você fazer. E você pegar o seu profissional e misturar com o pessoal, ou seja, qualquer problema do seu profissional, você levar para o pessoal, isso vai atrapalhar num todo. Eu já peguei problemas que eu tinha, por exemplo, em um escritório que eu trabalhava, e trazia para minha casa. Eu estava em ligação com a minha mãe, eu estava discutindo com ela por qualquer coisa. Com meu namorado, eu estava discutindo com qualquer coisa. Então, você pegar os problemas assim, desse jeito, que é desse tamanhozinho, e fazer virar uma bolha de neve, que são só opiniões, é complicado. Todo mundo tem divergência. As pessoas querem descer goela abaixo a opinião delas, não sabem mais respeitar a opinião dos outros. Então isso é complicado, mas eu espero que melhore. não, vai melhorar. Talvez o pessoal da minha região que tá muito bravo. Você do Paraná, fica calmo. Ó, recomendação: chá de jasmim, sensacional. Camomila também, que é o tradicional. Sim. Erva cidreira. Top São 3 bons. recomendações pro pessoal calmar um pouquinho. Ô, Catherine, eu queria fazer um gancho contigo sobre um assunto bem interessante, que é como que foi sua volta, o seu retorno, porque você tinha abandonado, de fato, essa... É que assim, eu defino mesmo como uma carreira. Então, você produzir conteúdo na internet não é da noite para o dia. A não Uhum. ser que você tenha viralizado por um assunto muito específico, você não vai crescer de uma hora para outra. Você vai colocando, 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 e tua conta vai crescendo, o pessoal vai confiando naquilo que você vai fazendo, vai gostando. Então, como que foi esse teu retorno, né, para esse mundo de produção de conteúdo e tudo Uhum. mais? Eu sempre gostei de participar de tribunais de alimentação e tudo mais, e eu fiz a abertura de um campeonato de júri, onde iam participar os nossos calouros, e a gente fez uma abertura que era como a gente estava ensinando para eles como funcionava. E o meu namorado foi e me gravou. E eu mandei o Hum, vídeo para minha mãe e tudo mais, para minha melhor amiga. E a minha melhor amiga é cronicamente ativa nas redes sociais no quesito consumidora.
e vi um vídeo de um estudante de direito onde tinha a pessoa falando no fundo e uma frase escrita que eu nem lembro qual foi o primeiro vídeo. E me mandou. E falou: por que você não posta? Faz. Aí eu falei: já passou quase da metade da faculdade, né? Já me acostumei com a ideia. E fiz, e o vídeo viralizou. Você acredita que foi a mesma história da Letícia? O vídeo viralizou e eu falei: meu Deus. Ela começou a Caramba! me mandar ideias de vídeo e tudo mais. E eu sempre gostei de ensinar as pessoas termos e tudo mais. Aí eu comecei a fazer vídeo assim, explicando o que mais pega, alguns trechos pequeninos, termos na faculdade que são difíceis. Fui fazendo vídeos e entrando em trends que tinha de estudante de direito. E aí eu só perdi a vergonha e voltei a gravar os vídeos. Então foi assim, tudo natural, sabe? Ela me mandou, eu falei: por que não, Nossa. sabe? Eu tô aqui realmente reflexivo porque a sua história foi igualzinha da Letícia Gouveia. A Letícia Gouveia falou que ela começou a produzir conteúdo por conta de um desses eventos que aconteceu na faculdade e viralizou o corte. Então você aí que está vendo a gente, quer produzir conteúdo? Quando tiver o evento e você não fazer nenhuma treta no evento, nem o teu colega, grave e poste. E se tiver treta, grava também, mas aí tem a questão da treta. Cuidado com as tretas. Caramba, coincidências curiosas, né? Sim. Agora, já caminhando aqui para o meio aqui da nossa conversa, o que mudou na sua vida por conta da produção de conteúdo em si? Então, você vivenciou o início, onde você produzia conteúdo, tinha bastante seguidor, porque a gente sabe que 5 mil seguidores não é algo fácil. Então, às vezes o pessoal olha assim, mas não sei quem tem 300 mil. É que a pessoa já está nisso aí há muito tempo mesmo. Mas 5 mil seguidores, esse primeiro início, eu diria que é a parte mais complicada. Então, chegou nos 5 mil, deu uma pausa, imagina que caiu um tanto de seguidores, depois você voltou. Então, o que mudou na sua vida nesse sentido? Eu tive que, primeiro de tudo, aprender que visualização não é tudo. Porque eu estagnei nos meus 5 mil seguidores e eu mudei o meu nicho do nada. Então, o público já é outro. Eu saí de uma maquiagem para o público jurídico, não é todo mundo que é interessado no assunto. Então, os meus vídeos de challenge, por exemplo, batiam 10 mil visualizações. Aí, os meus primeiros vídeos, depois desse que viralizou, 1.500 visualizações. Então, é algo que pega muito. E eu me desapegar disso, de que visualização não é tudo, foi muito difícil. Foi muita insistência da minha melhor amiga e do meu namorado falando: imagina 500 pessoas correndo atrás de você. Não é muita gente? Com Então, certeza. começou assim. Então, assim, qualidade é uma coisa e quantidade é outra. Então, eu sempre prezei pela qualidade e pelo público ativo que eu tinha ali. Mas foi algo muito difícil, que eu olhava, colocava meu celular assim na frente e falava: cara, vou gravar pra quê? Né? Para 500 pessoas verem, que isso? Mas são pessoas, não são só números, sabe? São pessoas que te assistem, que acompanham o seu conteúdo e usam você como inspiração e às vezes você nem sabe. Alguns, Caramba. lógico, falam para você, mas outros não. E uma consequência de quando eu voltei a gravar conteúdo foi algumas pessoas que eu tinha na minha vida, inclusive, que, ó, pesar o clima, Vixe. algumas pessoas que tinha na minha vida e tudo mais, sabe? E eu trago essa realidade aqui na live. Acredito que para as pessoas que temem isso na criação de conteúdo, que talvez para por comentários e tudo mais. Não é todo mundo que está com você que quer ver você crescer. Algumas pessoas, tá tudo bem, você tá do lado dela. Agora, ver você crescendo porque ela não consegue crescer ou não tem dedicação é complicado. Então, entenda que se você for começar a criar conteúdo, algumas pessoas vão atacar você. E o Nossa. ataque nunca vem de alguém que você não conhece. Porque se é alguém que você não conhece, você não liga. Entendeu? Agora, se é alguém que você conhece, te dói. Então, assim, você vai começar a gravar conteúdo, os seus amigos vão sim se afastar de você, mas você tem que ter em mente que não eram os seus amigos. Porque a internet hoje em dia é algo que é o futuro. Então, começa, mas as pessoas vão se afastar de você. E eu ouvia comentários de: olá, virou blogueirinha. Olá, tá passando vergonha na internet. A estudante de direito está começando a virar blogueira. Isso não se conversa, porque direito é um curso muito sério.
tá passando vergonha, não tem visualização. Então, assim, escutar isso de um amigo foi complicado, Nossa. de amigas, por exemplo. Mas as árvores precisam ser podadas para elas ficarem maiores, entendeu? Você tenha Caramba. firme as suas raízes. Eu tenho as minhas raízes. O meu pai sempre me apoiou nas coisas, me dando a luz que está ali atrás. A minha mãe me dando condições de ter tudo isso, todo esse cenário. A minha melhor amiga, que ela é minha melhor amiga há mais de 7 anos, sempre esteve ali. E hoje meu namorado desde o início de quando a gente namora. Então as minhas raízes são muito firmes, mas não tenha medo com os galhos que aparecem na sua vida. Eles precisam ser podados para que você cresça e floresça sempre. Caramba, que frase extremamente marcante. O que eu posso contribuir nesse sentido é um assunto que eu sempre falo, que eu acho curioso. Existe sim o ego, a arrogância, mas existe a questão de você valorizar aquilo que você é. E valorizar o que você é bem diferente do ego e da arrogância. Então, por exemplo, poxa, eu sou estudante de direito. Você mostrar a sua rotina não é ego, não é arrogância. Você falar daquilo que você está estudando não é ego, não é arrogância. Ah, mas está querendo saber mais que o professor. Não, você está querendo transmitir para mais pessoas aquilo que você está vivenciando. Você não está se colocando no mesmo patamar que o professor, já falamos dele, né? O professor Auri, né? Entende? Então você está querendo justamente falar, olha pessoal, eu estou aprendendo isso, porque informação faz muito bem para a sociedade como um todo. Acredite se quiser. Eu me deparo quase todo santo dia com pessoas que têm direito de alguma situação, só que não sabiam que tinha. E assim, para a gente que é do direito é muito óbvio. Então, a pessoa fala assim, ah, mas não sei o quê, eu trabalho sem registro de carteira. Ah, mas não dá porque a pessoa que está me contratando é pessoa física, não jurídica, né? Não, claro que dá, entende? Só que daí a pessoa não sabe. Então, olha como que é importante a informação. E às vezes a pessoa está lá rolando um vídeo, vê um vídeo de uma dessas pessoas, então de você, meu, de outras pessoas também que estão fazendo live aqui junto comigo, e aprende e transforma a vida, porque o certo é o que foi definido pela lei. Não, a gente não, eu pelo menos não sou deputado, quem sabe, né? No multiverso aí, ou no futuro, né? Futuro a Deus pertence. Então, então a gente não sabe o que se passa pelo outro, e por isso que é interessante a gente contribuir nesse sentido. Sobre esse assunto em si, a frase final que eu falo sobre ele é: tenha orgulho, no bom sentido, não no sentido de desmerecer o outro, daquilo que você faz. E crítica, com toda certeza vai vir. Mas você está fazendo algo bom. Então, a não ser que você esteja aí anunciando algum golpe, aí se estiver anunciando um golpe, não tem como concordar. Ou alguma coisa imoral, embora seja legal, imoral, e a galera já entendeu o que eu estou falando, não tem o porquê de você se reprimir. E até a questão de qualidade é importante a gente falar sobre isso. Como que foi a evolução dos seus vídeos? Porque lá no início você teve um treinamento, teve tudo, mas agora seus vídeos ficaram num nível absurdo. Esses dias eu vi um vídeo que você fez, que inclusive foi vídeo em área externa, e eu já fiz alguns vídeos em área externa, é muito complicado de ficar bom. Você tem que repetir várias vezes. Para quem nunca fez um vídeo, acha que é tipo assim, não, pegou a câmera, beleza, filmou e foi embora para casa. Não é, pessoal. Você fazer um vídeo de 10 minutos com fala contínua, você pode ter até teleprompter que você precisa repetir. É a questão da entonação da voz, é a questão do encaixe. Então, tem muito detalhe, e por isso que às vezes eu escuto o pessoal falando, não, mas ser influencer é muito fácil. Então, tente fazer. Faça um vídeo aqui, e se der certo, parabéns, você vai começar a crescer nos vídeos, vai viralizar e tudo mais. Você vai entender que não é fácil, não. Uhum, não é fácil mesmo. E, de fato, os meus vídeos iniciais, eu tinha luz, eu tinha tudo, mas edição, essas coisas, eu não entendia nada. Então, eu ia fazer as transições assim, não cabia. Externo, eu olhava assim e falava: caramba, como que eu vou fazer essa gravação, né? Tá um sol, caramba, vai estourar tudo, como é que eu vou fazer isso? Não tem como eu controlar. Não é igual a luz que tá aqui, que você vai clicar e diminuir, não tem como diminuir o sol. Então, assim, eu sempre tive uma noçãozinha básica, assim, acho que todo mundo tem, de quando você vai tirar foto, você coloca assim o celular, nossa, mas eu tô escura, né? Tô contra a luz, vira. Então começou assim. Mas a real é que é teste. Nada começa bom. Se você pegar os meus vídeos de quando eu retornei, que eu já tinha todo esse conhecimento de treinamento e tudo mais, era péssimo, uma qualidade um pouco mais baixa,
mas eu não apaguei, tá lá, porque o importante é começar. Mas sempre foi com uma luz básica, inclusive a luz que tá aqui na minha frente, eu tô vendo no seu óculos que a sua é uma ring light, tô achando super chique. A minha luz que tem aqui é uma extensão e uma lâmpada mesmo dessa, sabe? De quarto, para você ter noção. Eu vou virar, porque não vai dar para te mostrar. Mas olha, para o Os pessoal ter bastidores, hein? noção. Para o pessoal ter uma noção de que você não precisa de coisa cara. O meu é uma extensão ligada na tomada, aquelas extensão de régua, sabe? Sim. Aí eu comprei o pote de luz, o pote, não lembro o nome agora, o bucal da luz, de enfiar na tomada e eu coloquei uma lâmpada de luz mista. E é isso aqui que está me iluminando. Nossa. Pendurada na grade da minha janela. O meu aqui, para dar uma mudada no cenário, eu comprei duas lâmpadas RGB e Aham. instalei aqui no lugar que eu tinha um lustre mesmo. Aí não coube e eu tive que tirar o lustre para ficar um negócio em Meu cima. Deus. Meu, é uma lâmpada. A minha luz lá atrás tá em cima de um ventilador. E é aqueles refletor que você coloca em casa, que é verde e coloca ele inclinadinho assim, sabe? Só que meu pai comprou um que piscava e eu conseguia mudar a luz. É isso aqui que tem ali atrás. Então, assim, Exato. são coisas baratas. Os meus tripés antes eu não tinha. Então, se eu não tivesse, eu ia pegar minha garrafinha aqui assim e encostar meu celular aqui, ó. E eu ia estar falando com você. Então, não tem nada perfeito, sabe? Você vai montando. Ah, o que dá de luz? Não tem uma luz. Então, grava seus vídeos de dia. Abre a Exato. janela do seu quarto e coloca. Luz é tudo. Agora, gravações externas é só você pegar ângulos bons, porque todo mundo tem ângulo. Por exemplo, esse lado aqui para mim tá ótimo. Aqui me odeio, não me grava desse lado. Então Ó, você tem que saber o que você gosta. Então é você gostar, entendeu? Do que você tá vendo. Te agradou? Seu conteúdo tá ótimo, você não precisa de mais nada. É assim. caramba. Que aula que a gente está tendo aqui, hein, pessoal? Aprendendo bastante sobre a produção de conteúdo. Agora, pensando um pouquinho sobre futuro, né, Catherine? Uhum. Eu sei que eu falo teu nome estranho, tá? Eu tento falar Catherine, só que eu sempre falo, enfim, um pouco americanizado, perdão. Eu acho que é um costume que fica na minha mente, mas enfim. Uma discussão que eu já tive em outras oportunidades, até mesmo em sala de aula, foi a Uhum. respeito da, assim, não obrigatoriedade, mas até certo ponto da necessidade do profissional da carreira jurídica estar em ambiente digital. Então, por exemplo, nesse exato momento, eu estou terminando de organizar uma live que, inclusive, vai ter um promotor de justiça, enfim, uma live bem grande mesmo, com uma página de quase 1 milhão de pessoas. Então, Uhum. um evento assim extraordinário. E assim, às vezes o aluno de direito ele pensa assim: não, mas a pessoa está fazendo isso porque ela vai precisar disso para ter cliente. Mas o promotor de justiça não precisa de cliente. Mas um delegado não precisa de cliente. Inclusive, esse promotor era delegado, ele era delegado para a promotoria. Uhum. Mas um juiz não precisa de cliente. E a gente tem vários juízes que produzem conteúdo. Tem um Alexandre de Moraes, que agora virou desembargador, não é o mesmo Alexandre de Moraes, o do STF, é outro juiz que tem esse mesmo nome. Uhum. E então, por que essas pessoas produzem conteúdo, né? Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Caramba, aqui na minha cidade tem um defensor público e ele produz conteúdo, é muito bom, mas, nossa, é uma pergunta bem difícil, porque se você for parar para pensar, por que eles estão produzindo conteúdo, né? Mas será que isso é pro resto da vida? Acredito eu. Você vai ser um juiz ou algum defensor público, um promotor pro resto da vida? É algo que é o que me faz pensar. É uma opinião particular minha, sabe? Então você está criando o seu posicionamento na rede social e às vezes nem é por nada. Você só é a sua vida, é a sua rotina. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas acredito eu que o principal é isso. Você vai ser aquilo dali pro resto da vida. Você está satisfeito com a sua remuneração hoje em dia? O que a internet pode te trazer a mais? Então, acredito que também seja isso um dos motivos. Concordo. Eu penso que, além disso, também tem questões que não são meramente comerciais.
Porque Uhum. assim, eu posso até estar tendo um pensamento um pouco, não diria infantil, mas um pensamento um pouco básico, de pensar que uma pessoa, por exemplo, que chegou na carreira da magistratura, não pensa em mais dinheiro, tá? Então, acho que Uhum. vai do perfil da pessoa, mas eu quero acreditar que uma pessoa que chegou na carreira da magistratura, o dinheiro em si não é mais um pensamento como uma pessoa que está em outras carreiras, uma pessoa que é Uhum. empresário, por exemplo, sei lá, uma pessoa que é dona de loja, que precisa de fato estar ali para ter mais cliente, mais confiança e tudo mais. Mas eu entendo que faz parte dos valores. Então, a pessoa transmitir coisas que realmente fazem sentido na vida dela para os outros, no sentido de inspirar, no sentido de motivar, no sentido de informar também, eu acho que seja um dos parâmetros a respeito disso. E entrando nesse assunto de influência e tudo mais, hoje, na sua concepção, e claro, tudo isso, assim, entendo, pessoal, vocês que estão acompanhando o vídeo aqui, são pessoas que têm opiniões nesse momento. Nós se transformamos com o tempo, então são opiniões desse momento e, claro, opiniões pessoais baseadas na nossa vivência. Então, às vezes, tudo isso que a gente está falando, não tome como verdade absoluta na sua vida, de você falar, não, é isso porque eu gosto muito dela, eu gosto muito dele, acompanho, então, que eles estão falando uma verdade plena e eu tenho que fazer isso. Não, você tem que fazer aquilo que você tem vontade. Você tem que identificar a sua vontade verdadeira, ou seja, aquela vontade que não passa pelo ego, pela raiva, pela vingança. Porque tem muita gente que faz coisa por vingança, acredite ou não. Ou mesmo para provar para alguém. Então, identifique aquilo que é a verdade sua, a verdade real, e aí você vai trabalhando isso. Mas, voltando para a pergunta, na sua visão hoje, a pessoa que está fazendo uma carreira como advogado, é importante que ele ou ela tenha um bom posicionamento no digital, produza conteúdo, ou você acredita que é algo que é um plus, sabe? É algo que é um a mais. Eu acredito, na minha visão, é algo pessoal, não me odeiem por isso, mas eu acredito que é necessário. Porque hoje em dia o Instagram virou para a profissão no geral, não só o advogado, uma vitrine. Toda vez que você vai contratar alguém, seja um advogado, um dentista, um médico, vai fazer uma cirurgia, eu, pelo menos, e as pessoas que eu conheço, entram no Instagram para ver a pessoa. Para ver se ela tem algum posicionamento, se tem um advogado explicando sobre algum tema que é parecido com o meu problema, entendeu? Por exemplo, eu quero contratar um advogado civilista que mexe com família e sucessões. Eu vou entrar no perfil dele e ver se tem ele É tirando um bom uma assunto. dúvida, nem que seja perto, por exemplo, problema de pensão, nem que seja alguma coisa ali perto. Um dentista, quero fazer um clareamento. Vou ver como é e se ele tem, como é os resultados. Então, a internet hoje em dia é uma vitrine, eu diria. Só que é um meio tão fácil e as pessoas problematizam tanto, porque é muito mais fácil você explicar o que você sabe na internet do que você ir e tentar rodar um anúncio na rádio, que o pessoal não escuta mais rádio. Sair entregando cartão, sendo que o pessoal detesta encher cartão, encher a carteira com cartãozinho. O pessoal pega o cartão que você está entregando e joga fora. Então é um meio tão fácil, a informação é tão importante, igual você falou, que é só você pegar, tô atendendo um cliente, pega aqui e fala, gente, cliente de hoje, o problema era isso, isso e isso. Pronto. Talvez alguém que está te assistindo tenha o mesmo problema e nem sabia que dava para resolver. Então é algo fácil, entendeu? Que é um meio que eu acho assim que é necessário. Eu conheço vários advogados de vários nichos. Então, não tem como produzir conteúdo direito para o penal? Tem sim. Tem. Tem, o cara tá preso, tudo bem, mas quem vai pagar o advogado dele é mãe, pai, esposa, Ou filho. mesmo alguns falam, não tem como produzir dentro da ética. Claro que tem, Aham, claro que tem. Tem sim. com Inclusive, certeza. tem o nosso presidente aqui da OAB foi no CNJ e tudo mais sobre as prerrogativas da OAB de marketing. Então, é sim, tem sim. É só Tem você sim. querer. Exato. Ó, um assunto que eu quero falar que assim, é um assunto que ele vai um pouquinho de encontro, assim, de encontro não, perdão, que vai contrário ao que muitos gurus falam. Então, um assunto que eu quero falar é o seguinte: para mim, a, o ato da advocacia, ele obrigatoriamente precisa de uma conexão. Então, assim, nós somos pessoas, nós não somos serviços. Então, quando a pessoa vai contratar você, ele não está contratando você porque você sabe mexer com o direito de família.
Ele está contratando você porque ele confia em você como pessoa. Baseado nisso, na minha visão de mundo, eu acredito que se não está com os dias fadados ao fracasso, já fracassou. Essa questão do marketing, entre parênteses, profissional na advocacia. Então, onde eu quero chegar? O que é o marketing profissional? A pessoa vai lá, pega um roteiro e começa a falar. Então, seus direitos foram feridos? Saiba quais direitos você tem dentro do direito do consumidor. Você tem direito a isso. 2, você tem direito àquilo. 3, você tem direito a não sei o quê. 4, direito a não sei o quê. Gostou? Me siga para mais. Então, esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo profissional, que a gente sabe que tem agência de marketing focada só nisso, agência, inclusive, na experiência que eu tive e tudo mais, faz o seu roteiro. Então, não é um roteiro nem feito por uma pessoa, advogado. Então, na minha visão, esse tipo de conteúdo ou vai acabar ou já acabou. E o que sobra? O conteúdo focado no marketing da verdade, da realidade. Então, o que é? Não é o sujeito alugar um carrão. Não adianta nada, o cara aluga um carrão de 400, 500 mil. Só que a pessoa, você sabe que não é a realidade dele, não é um problema. Não quer dizer que você não tem uma realidade dessa, que você não vai ter cliente. Acho que esse é uma grande virada de chave, entender isso. Que, eu preciso fingir ser o que eu não sou para ser um advogado de sucesso? Não. Você precisa demonstrar, na minha visão, obviamente, quem você é. Porque o cliente vai comprar você. No bom sentido de comprar, ele vai olhar e vai falar, olha, gostei do posicionamento dele, gostei do posicionamento dela. Eles realmente estão ali juntos comigo para ir assim, em busca da justiça, em busca do meu direito, e por isso eu vou contratar. Mas não um conteúdo engessado de saiba agora quais são os seus direitos. Nenhum. Eu acho que esse tipo de conteúdo, na minha visão, já morreu. Então, se você que pretende ser advogado, você já é advogado, jovem advogado ou jovem advogada, comece a produzir um conteúdo. Não. Então, nesse início, estou tendo uma audiência a cada 3 meses, porque estou conseguindo cliente e tudo mais. Quando você for ter, faça um vídeo não na audiência, mas antes contando um pouquinho. Pessoal, hoje eu estou indo aqui na vara do trabalho, vai ser um assunto que discute isso, isso e isso, e esse assunto é importante. Gera muito mais conexão do que um vídeo robotizado, um vídeo falso. Então, Sim. esse é o meu pensamento a respeito desse assunto. Não sei se você tem uma tréplica a respeito disso, mas é um assunto bem polêmico e eu não tenho receio de ir contra os gurus e tudo mais, e falo o contrário do que eles estão falando. Né? Então, Não, eu concordo plenamente com você, até porque eu tenho uma visão bem funil, eu diria, quando se trata disso. Se você produz um conteúdo só de direito, muito jurídico, muito técnico, que é o que a maioria das empresas entregam, para quem que o Instagram, ou o TikTok, ou qualquer outra rede social vai entregar esse conteúdo? Se você está explicando sobre, vou explicar como é pensão, para quem que isso vai entregar? O seu conteúdo vai ser entregue para advogados, jovens advogados e estudantes de direito. Eles são possíveis clientes para você? Se o seu conteúdo é só o direito? Entendeu? O problema não é, eu só quero ter um nicho como advogado. Conheço muitas pessoas que o nicho é só isso. Só que traz essa vivência para o perfil. Gente, acabei de ter um atendimento, principalmente família, é um pouco mais fácil, porque sempre tem problemas de diversos pontos, né? Então, olha, aconteceu isso, isso e isso, a gente vai fazer isso, pronto, acabou, né? Foi horas de atendimento, porque eu fui guiando a pessoa, aqui a gente escuta e tudo mais. Eu acho o máximo. Os advogados que postam que na sala de atendimento deles, que geralmente quando vai a família inteira, dependendo do problema, tem um pote de lencinho. Nossa. Aonde eu trabalhava, minha advogada tinha, porque família é algo muito sensível. Então, ela mostrava pra gente, mostra até hoje, no próprio Stories, que é um atendimento humanizado. Então, eu, por exemplo, como cliente, eu ia querer ir no escritório dela. Porque estava tudo bem eu expressar os meus sentimentos, porque eu vi no Instagram dela que lá tem uma caixinha de lenço, então eu não ia ser a única. Então, o seu conteúdo precisa ser direcionado para o público.
não para os seus colegas, porque os seus colegas e os estudantes e tudo mais já sabem, entendeu? Perfeito. Então, trazer essa humanização é importante. Eu acredito muito nisso. E tudo isso dentro da ética. Olha que incrível. Tudo isso dentro da ética. Uhum, você não está vendendo o seu trabalho, você está contando sobre casos. Exato. Perfeito. Agora, chegamos no momento bem bacana aqui da nossa conversa. Então, ela abriu uma caixinha de perguntas, selecionou algumas perguntas aqui, e a gente vai debater aqui algumas perguntas que tiveram ali a oportunidade de serem selecionadas para esse dia maravilhoso aqui de hoje, né? Então, vamos começar pela primeira aqui. Como é equilibrar a faculdade de Direito com a rotina de criadora de conteúdo? Esse negócio de criador de conteúdo, hoje em dia pega mal nesse termo, né? Então, assim que eu li, eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Criador de conteúdo jurídico, criador de conteúdo assim vai. Não, criador de conteúdo jurídico, top. Mas você fala criadora de conteúdo, já pega mal. Uhum. A internet é terrível. Mas vamos lá para a resposta. No início, eu fazia faculdade, estágio e trabalhava com Instagram. Então, o que eu fazia? Eu não tinha tempo durante a semana. Isso é uma realidade. Então, eu pensava, olha, eu preciso de postar 5 vídeos na semana, um por dia. Eu tirava o meu sábado inteiro para gravar vídeo. Então, meu primeiro vídeo eu vou gravar sobre diferença de prescrição e decadência. Ia lá e anotava. O outro vídeo, tarana, e eu ia gravando takes soltos no meio desses vídeos. Por exemplo, eu estava explicando alguma coisa e tudo mais, então eu pegava e fingia que eu estava escrevendo alguma coisa. Por quê? Porque esse vídeo serve para eu escrever alguma coisa assim e soltar um áudio de fundo. Já dá um vídeo. Então eu equilibrava desse jeito. Hoje em dia que eu saí do meu estágio, porque a internet é uma fonte de renda maior para mim hoje, eu gravo no período da tarde. Inclusive, antes da live eu estava gravando. Mas aqui eu já gravo, eu gravei hoje uns 6 vídeos, tudo de uma vez. Pelos próximos 4 dias eu não precisar gravar mais nada. Então é assim, é você organizar a sua rotina. Se você tem tempo de gravar durante a semana, tira uma tarde para você gravar. Se você não tem tempo, tira um sábado o dia inteiro e grava vários vídeos. Concordo, concordo. E isso que você falou de manter sempre vídeo é importante. O pessoal chama de gaveta. Então, quando você começar a gravar vídeo, já deixa ali pelo menos 1, 2 semanas de vídeo já gravado, porque daí caso tenha algo extraordinário, professor, é uma prova que eu sei que eu não tô tão preparado, preciso estudar muito. Aí você tem um tempo para dar uma respirada. Eu acho isso bem bacana. Resposta muito boa. Vamos para a segunda aqui. Já sofreu algum preconceito por ser estudante de direito e estar nas redes? Já. Até hoje, se você abrir alguns vídeos, o pessoal tá lá. Tá bancando a blogueirinha. Ué, como assim quer ser advogada e tá postando vídeo sobre maquiagem? E o pessoal pega pesados no direct, eu acho que eles têm vergonha de falar no vídeo, mas mandam, então, sim, só que. Será que é alguma questão relacionada ao público feminino? Talvez. Eu tava pensando sobre isso. Né? Um advogado postar sobre a rotina dele e 50 mil vídeos de treino na academia. Então, eu tava pensando sobre isso. Porque assim, nos meus vídeos, de vez em quando aparecem uns malucos. Porque assim, eu faço algum vídeo que, obviamente, pessoal, o direito ele perpassa alguns temas que envolvem política. Não tem como. Só que eu não estou falando de política, eu estou falando de direito. Aí tem um cara que comenta lá, não, mas o STF. Aí eu, tipo, cara, não tem nada a ver com o tema. Como assim? Meu Deus. Ou tipo assim, o cara, não. No Brasil, direito é 2 pesos e 2 medidas. Não existe justiça, não sei o quê. Inclusive, vou contar um caso aqui, já para contribuir nesse tema aqui. Tinha um aluno meu na graduação. Talvez se você estiver vendo o vídeo, você seu aluno, espero que você tenha refletido aí. Que você seja o aluno, espero que você tenha refletido aí. Que no primeiro ano ele chegava assim, não, professor, porque direito não existe, justiça não existe, não sei o que, isso aí a gente sabe que é tudo comprado, que é tudo roubado, não sei o que. Aí eu deixei o homem falar, falou que não sei o que no Brasil não existe justiça, depende de quem fala, de quem ouve, tá. Eu falei assim, então por que tu faz direito? Eu falei, pô, você tá fazendo um negócio que não existe, a mesma coisa o cara, sei lá, fazer, como é que fala, astronomia e achar que a Terra é plana, pô. Por que tu tá fazendo astronomia, então? Pra provar que a Terra é plana? Meu Deus. Então, assim,
assim, sobre esses comentários no meu vídeo, sempre tem uns comentários que não tem nada a ver um assunto com o outro. E aí, de repente, uma pessoa que é do posicionamento tal fala, do posicionamento do outro fala. E parece que sempre a pessoa quer politizar algo que não é o cerne da discussão. Porque, como eu falei, o direito, ele segue a lei que está posta. Claro, tem princípio e tudo mais. Mas não cabe a nós, como operadores de direito, do direito, assim, falar se, mas isso ou aquilo. Então você vê de tudo. Mas não sei o quê, a justiça do trabalho está sempre do lado do trabalhador, não sei o quê, porque deu o cara. Não fui eu que criei a CLT, cara. Entendeu? Sim. Se você não gosta ou se você gosta, como eu, advogado, posso mudar essa dinâmica? Eu não posso. Essa é a grande questão, né? Isso é verdade. Então é bem interessante isso, e eu acho que no teu caso tenha muito esse ponto de vista da questão feminina mesmo, porque eu ouvi de outras pessoas também esse mesmo ponto, que a pessoa vem diretamente em você e critica, fala, não, mas por que você está fazendo isso? É blogueirinha, não tem nada a ver, é algo sério, mas o que você deixou de ser sério? Você está fazendo piada? Sabe? Você está falando algo que desabone a sua imagem? Não tá. Entende? Então, Pois é. muito curioso esse tipo de pensamento. É desse jeito mesmo. Eu fico, gente, eu sou blogueirinha mesmo, tá? Eu não sou só Caterine, estudante de direito. Eu sou a Caterine apaixonada por academia, Caterine apaixonada por maquiagem, por produto de skincare. E é o que eu mostro. E a pessoa me segue se ela quiser, entendeu? Se ela acha que eu sou uma pessoa que não passa tanta credibilidade, por exemplo, quando eu estiver formada e for advogar. Se ela acha que eu não passo credibilidade porque eu sou influenciadora e modelo comercial, tudo bem, a gente ia ter problema lá na frente se me contratasse, porque é o que eu sou. Então, tem advogado para todos os gostos. E com certeza tem clientes que não têm problema com isso. Então, isso eu sou muito bem resolvida. E espero que vocês se resolvam também e sejam vocês mesmos. E um assunto bom para falar sobre isso que você falou é que tomem cuidado com quem quer demonstrar demais ser alguma coisa, porque geralmente ela não é. Tá? Então, se você abre o perfil de uma pessoa e a pessoa só está falando coisa, isso e aquilo, tal, por que ela quer gritar tanto que ela é tal coisa? Será que de fato ela é? Fique aí refletindo a respeito desse jeito. Vamos para a próxima aqui, que essa é muito boa também. Você acha que o digital facilita ou complica o direito? Eu acho que facilita. Porque muitas coisas, por exemplo, eu tinha na aula e alguns professores são técnicos, né? Muito técnicos e não trazem uma facilidade para gente. E eu amava as blogueiras de direito, amo até hoje, inclusive. Para mim são todas blogueiras, sim. Os professores que vêm e fazem conteúdo, porque eu não sabia a diferença. Vamos colocar prescrição e decadência. Gente, o professor estava falando na sala e eu não estava entendendo nada. Eu ia assistir videoaula no YouTube, eu também não estava entendendo nada, porque era juridiquês em cima de juridiquês. Quando eu vi o primeiro vídeo no Instagram de uma estudante explicando para mim o que era, facilitou demais. Então foi ali que acho que virou minha chavinha também para ajudar. Quando você vê um estudante falando para um estudante, ou um professor que facilita a sua vida, saindo do juridiquês, afastando, sabe, e trazendo a realidade, ajuda muito. Então, eu acredito que a internet facilita o direito por conta disso, porque virou uma linguagem mais fácil, sabe? Com exemplos mais fáceis. O pessoal, em 1 minuto, às vezes, dá uma aula que o professor demorou um dia. Concordo. Também tem a questão do conflito geracional. Então, às vezes o seu professor ele veio de uma geração que aquilo foi ensinado de uma maneira muito drástica. E, assim, falando de linguagem em si, a melhor linguagem é aquela que consegue transmitir a informação. É igual a história da fluência em línguas. Será que eu não sei o que consigo conversar inglês? Você consegue trazer uma informação para o outro? Não consigo. Você não precisa ter uma linguagem extremamente erudita, extremamente rebuscada. Até certo ponto, isso pode dificultar. Por quê? Porque seu objetivo é transmitir a informação que você está transmitindo, óbvio, dentro de uma linguagem culta, também não adianta você escrever tudo errado, né? Mas transmitir de uma maneira que todo mundo que esteja visualizando aquilo, tanto o juiz, tanto a outra parte, consiga compreender assim, o que você está falando. Então, isso é bem legal. Tem até um ministro, que eu não vou falar o nome de ministro aqui, porque senão todo mundo começa a guerrear também. Mas tem um ministro que fala bastante sobre isso, sobre a questão da clareza da linguagem. Que, assim, até certo ponto, uma linguagem pode atrapalhar e não beneficiar o cliente.
Então, Sim. tem esse pensamento também. Falando sobre a questão do digital, eu tenho que fazer um pequeno ponto que, assim, eu acredito ser importante falar nesse momento. Na minha visão, o digital, ele é o futuro. Ele já está acontecendo no presente, tem a tua própria história que você me contou aqui, que hoje você vive do digital. Isso é muito legal Uhum. das pessoas saberem, que é possível sim ganhar dinheiro, inclusive dinheiro a ponto de você não ir para um estágio convencional e focar a tua vivência nessa produção que, na minha concepção, é trabalho. Tem gente que vai falar, não é trabalho, então tenta fazer que tu vai ver que é trabalho sim. Né? Então, tem esse assunto bem importante. Tá? Mas o que eu queria falar? É que você, estudante de direito, futuro profissional ou jovem advogado, se você já é advogado, você já está entendendo o que eu estou falando. Tem que tomar cuidado para não inverter as coisas. Então, pensar o seguinte: não, é tudo 100% digital, mesmo o presencial, que não é. O digital, você traz o digital para o presencial. Então, só falando em números, né? Esse mês, os melhores clientes que entraram em contato comigo e tudo mais, fizeram questão de me ver presencialmente. Então a pessoa ligou e falou assim: ó, encontrei teu escritório, tal, vi que vocês estão no endereço tal, podemos nos encontrar? E aí não foi isso que eu falei: olha, para tua comodidade a gente pode se encontrar virtualmente, pelo Google Meet. A pessoa: não, quero te encontrar presencialmente. Então, os melhores clientes que eu tive, e enfim, me parece uma regra aqui da minha vivência, do meu olhar, vieram no presencial, mas me conheceram no digital. Então, Uhum. não menospreze o presencial. Então, como que é não menosprezar? Tenha bons contatos, tenha boas amizades, seja sempre educado, sempre gente boa com as pessoas que você convive ao seu redor. Esses dias, conversando com uma pessoa que trabalha com vendas, ela me falou isso, que na nossa vida particular a gente começa a se posicionar primeiro com as pessoas que estão do nosso lado. Então, eu vou na academia. Será que as pessoas que você convive na academia gostam de você? Será que as pessoas sabem e teriam confiança de você ser um bom advogado ou uma boa advogada? Se a pessoa que está lá com você, pelo menos segunda a sexta, não te vê como um bom advogado, como uma boa advogada, não adianta você criar uma imagem gigantesca na internet porque você não está ganhando o presencial, que é o mais fácil, porque você está em contato com a pessoa. Você pode conversar, você pode trocar uma ideia, e isso é diferente do orgulho, é diferente de ser chato, chega assim, sou advogado, tem minha lei aqui, a minha OAB aqui, começa a jogar, não sei o É quê. desse É jeito. bem diferente. É no sentido de realmente criar uma ponte, criar um ponto de vista de confiança mesmo. Sim, eu acho que a gentileza, ela te leva a lugares inimagináveis. Eu, quando eu fui comprar o meu óculos, fui numa ótica como cliente mesmo, normal, fui comprar meu óculos. E depois, com o tempo, eu lancei um quadro no meu perfil e essa ótica viu o meu vídeo. E me mandou mensagem falando: olha, quanto cobra e tudo mais para poder ir fazer o vídeo lá na minha ótica. Eu falei: não, olha, vamos marcar uma reunião, eu vou lá na ótica, apresento para você o meu trabalho, te mostro como funciona. Então, assim, eu fui uma pessoa gentil, ela viu o meu vídeo e quis me contratar. Eu poderia ter fechado e apresentado o meu trabalho virtualmente? Poderia. Mas eu só faço isso quando são empresas que é inviável para mim e até ela. Eu tenho alguns parceiros que é impossível, é lá em São Paulo, aí é demais. Aí Mas eu prezo, por exemplo, por uma reunião. Mas eu gosto muito do pessoal. A pessoa ir conversar com você, te conhecer, a mensagem, o áudio não substitui isso, sabe? Ela saber como você é, como pessoa. Então você vai, e às vezes, por exemplo, o meu preço poderia ser caro se eu falasse por mensagem. Isso é até um aprendizado. Você pode cobrar o preço que você quiser, que você achar que o seu serviço vale, se você souber vender o seu peixe de forma educada. Então com você certeza. vai e tem o seu preço. Só que por que o seu preço? Então você vai, eu fui, expliquei como é a gravação do conteúdo, como eu edito, como gravo cada coisa, mostro as coisas. Então eu mostrei o meu serviço, eu mostrei o valor do meu serviço e não o preço. Então é Perfeito. importante. Perfeito. Isso é muito importante mencionar, pessoal, de verdade, muito mesmo. Porque, novamente, cutucando os grandes gurus aí, que todo mundo cutuca os gurus, então a gente tem que cutucar um pouquinho também. Você abre lá, o guru fala assim: não, não sei o quê,
Crie não sei o que, tudo 100% digital, coloque anúncio, coloque não sei o que. Vai com calma, porque assim, tem resultado no digital, mas não é desta forma como um guruzão quer te vender, que o guruzão quer ganhar a tua grana. Então, Sim. pense sobre isso, dependendo da situação que você está vivenciando, né? Vamos para a nossa última pergunta da noite, né? Uma noite que, para mim, passou voando. Na hora que eu fui olhar aqui, olhei de novo e falei, meu Deus do céu. Então, o tempo passou muito rápido, tá? Inclusive, você que está acompanhando aqui, não deixe de seguir ela aqui no Instagram. Você também está no TikTok? Fala todos os seus arrobas aqui já para a Tô. gente. Eu tô em tudo. Eu tenho TikTok, que é @Caterine Lalier. Eu tenho um canal no YouTube, que também é Caterine Lalier. Eu tô no Pinterest, no Kawaii. Está em Também é tudo. Caterine Lalier. Está em tudo. Eu estou em quase todas, @pedro.maciel.filho, só no YouTube que eu tô com aquela barrinha lá. É Uhum. @Pedro, barrinha, Maciel, barrinha filho. No Isso YouTube não deu aí. para colocar o ponto. Então vamos partir para a última aqui. A gente chegou a mencionar um pouquinho, mas é legal a gente falar direto, né? Como manter a ética e a credibilidade no ambiente digital? Sim. A ética, principalmente, se você não sabe nada sobre o que é a OAB, por exemplo, acredito que seja um estudante de direito ou um advogado, se você não sabe nada, pega e vai ler o código de ética na OAB, na parte lá de marketing e tudo mais, porque é importante. Não pega só o que você vai ler por cima e o que o pessoal passa em vídeo, por exemplo. Então você pega, lê o que tem lá, é coisa pouca, não é grande, para você ter noção do que você pode ou não fazer. Mas o principal é você não dar preço e vender claramente. Olha, um divórcio e uma pensão, portanto, não é assim. A gente não pode fazer isso, a gente não é lojista. Exato. Mas é sempre assim, você contando a sua realidade mesmo, igual a gente falou. Conta a realidade do que está acontecendo nos casos dos seus clientes. E aí você não vai ferir nenhum código de ética da OAB. Até porque a gente não pode vender o peixe, mas contar a história do peixe pode. Com certeza. Uma dica que eu daria para quem está começando é entender o seguinte: existem sim pessoas que estão fazendo conteúdo fora do código de ética. Existem, tá? Só que entenda o seguinte: você, como profissional, o primeiro ponto. Se você fizer igual, você se iguala a essas pessoas. E você se igualar a essas pessoas acaba com a sua questão técnica. Porque quem vai confiar num advogado que não segue a sua própria ética da profissão, tá? E outro ponto também é a questão de ser sempre honesto e sincero. Porque, sendo muito sincero, eu já perdi, assim, não foram poucos, mas foram vários contatos, né, de clientes que vieram por indicação e tudo mais, por falar a verdade. Só que esse cliente, ele vai a vida inteira se lembrar e ter você como referência. Então, vou dar um exemplo. Existem algumas ações, eu não vou nem falar o estilo aí para não incentivar ninguém a fazer isso, que são praticamente vendidas. Então a pessoa fala assim: ah, faça tal coisa e tenha resultado de tal coisa. Isso é totalmente contra o código de ética, tá? Porque nunca existe uma causa e efeito. Não tem como você falar causa ganha, é isso aqui, você vai fazer isso e vai acontecer aquilo. Principalmente em ação envolvendo direito bancário, hein? Então já falei um pouquinho da área. Não tem como você falar, vou pagar isso e vai acontecer isso. E tem cliente que já chega com essa mentalidade porque já teve contato com um profissional que não respeitava a ética. Então ele chega assim e fala assim: não sei o que, eu preciso que você faça ação tal, tal, tal. E aí o outro me cobrou tanto, tal, 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 que eu quero te pagar um pouco menos, não sei o que, tal, 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 vamos negociar o preço, tal, 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 tal. O que eu faço? Eu falo o seguinte: olha, o que você está me contando, dá para fazer? Dá. No sentido de que a ação é viável. Só que o resultado não é uma questão de causa e efeito. E Uhum. essa questão, inclusive, de ancorar em preço, não faz sentido você chegar aqui e discutir no preço, porque meu preço está tabelado do OAB. Então, o sujeito está cobrando tanto. Que ótimo. Se ele está desrespeitando a própria ética da profissão, manda bala. Então, o meu recado é: se você está vivenciando isso, saiba que sim, a outra pessoa muitas vezes vai estar fazendo errado e não pense que você está perdendo o cliente porque o outro está fazendo errado. Pelo contrário, no meu ponto de vista, você está ganhando de se posicionar e de falar a verdade. Porque esse cara que está com essa mentalidade, ele já vai perder o dinheiro dele. Então o cara vai lá comprar uma ação
e o pessoal está cobrando 5 mil e essa ação vai resolver um problema dele de 50. Não vai, tá? Mas ele acredita fielmente que vai. Aí eu chego nele com toda humildade e falo, amigo, eu falo isso sendo advogado, sendo professor, mestre em direito negocial pela Universidade Estadual de Londrina, então tenho um papel como professor, como educador, e te digo, não existe causa ganha, não existe como te dar 100% de certeza de nada. Ah, mas o outro deu, então ele dando é porque ele é melhor do que você, porque ele dá certeza. Não é assim. Está desrespeitando a ética, mas você segue o que você quiser. Beleza? Ah, não, beleza, vou no outro, vai dar tudo certo. Passa um ano. Doutor, tem como pegar minha causa? Então, a pessoa foi lá e tal, e não era nada do que eu queria, tal. Então, olha como que é complicado, né? Então é Sim. importante falar sobre isso, porque dá um desespero. A pessoa vê assim, todo mundo fazendo errado, não sei o quê, aí a pessoa pensa, eu só vou ter cliente se eu fizer também. E não, não é assim que funciona. Você até pode ter cliente, só que você está, na minha convicção aqui, você está enterrando a tua carreira. Então, trabalhe sempre na tabela da OAB. Ah, mas é muito caro, ninguém vai pagar. Você que coloca valor na sua coisa, não tem como, entende? Então, o quanto vale o estudo que você tem, a tua dedicação diária, né? E sempre seja 100% transparente, mesmo que, eventualmente, a pessoa deixe de estar ali com você como advogado porque está com outra coisa na cabeça. Fale a verdade e a verdade sempre prevalece. Acho que esse é o meu recado nesse sentido. Sim. Muito bom. Então, para a gente concluir a nossa conversa de hoje, eu queria que você desse um recado para as pessoas que se identificam com você, que te seguem nas suas redes sociais, e também para as pessoas que te conheceram agora e querem produzir conteúdo, querem viver a vida como você vive, sabe? Viver a vida desse lado influenciadora, desse lado estudante, desse lado futura profissional. Queria que você desse um recado para o pessoal. Primeiro de tudo, comece. Não espere perfeito, não te cobre tanta qualidade no início, tá? Então, você quer fazer? Faz. Tenha noção que essa jornada ela é um tanto quanto solitária. Poucas pessoas vão estar com você, mas entenda que essas pessoas valem muito. E agora você está passando vergonha, mas lá na frente pode ser você aqui na live contando como foi. Porque lá no início eu tava, você tá passando vergonha. E agora como você fez? O que você fez para chegar onde você tá? Como você vive disso? Então só posta. Posta mesmo, não importa o que é. Ah, eu sou médica e quero postar sobre comida. Posta. É você. Seja você. O mercado tá saturado de pessoas criadas. São pessoas criadas pelo chat GPT que quer falar sobre alguma coisa, joga lá e o chat GPT faz roteiro. O chat GPT, todo mundo sabe quando é um roteiro feito por ele. Então, seja você mesmo. O autêntico vai muito longe. Não tenha medo das críticas, porque as críticas, sejam elas boas ou não, geram engajamento. E é engajamento que faz você crescer. Então, só galgue até o final da jornada. Isso é o recado de alguém que está no meio. E espero voltar aqui para quando eu estiver lá em cima. Perfeito, muito, muito, muito bom. Falando minha frase final também, só dê ouvidos a quem você gostaria de ser. Simples assim. Então, a pessoa que está fazendo uma crítica é alguém que você gostaria de ser? Ah, não, é um Zezão. Então, deixa. Entende? Eu acho que é muito importante a gente entender de onde vem a crítica e se essa pessoa que nos critica é uma referência para a gente ou não. Se não é, não faz sentido, porque toda luz acaba ofuscando aqueles que têm medo. Então, a pessoa está produzindo conteúdo, está ganhando seguidor, vai ofuscar as pessoas. Só que é bom entender que não é sobre uma concorrência de quem é melhor e quem é pior, mas sim sobre uma única história. Então, a história dela é única e a sua história também pode ser única. Só que você precisa lembrar que você é o ou a protagonista. Lembre-se disso que vai dar tudo certo. Então, agradeço a presença. Foi muito bacana conversar aqui junto contigo. A sua história tem muita autenticidade, tem muitos pontos muito importantes para o pessoal que, até mesmo se você fala, cara, eu não quero produzir conteúdo, vale a pena você acompanhar ela justamente nesse sentido de ver a autenticidade, ver as coisas acontecendo, pegar essa motivação que ela traz. Eu acho que esse brilho
é muito importante para todo mundo que está nessa mesma jornada que a gente. Sabe? A jornada de evoluir, a jornada de crescer, porque assim, eu também me coloco nisso, eu não tenho ainda 30 anos, então, por mais que eu seja professor, mestre e tudo mais, eu ainda me considero uma pessoa nova, né? É claro, comparado com alguns, eu tenho 20. Então, mas eu me considero uma pessoa nova. Então, a gente que está no, digamos assim, caminhando, a gente tem muita coisa pela frente. É claro que do nosso ponto de vista, inclusive eu vou trazer no futuro uma pessoa que eu considero genial e do ponto de vista dela, ela ainda está chegando lá. Então é sempre assim, pessoal. Se você conversar mesmo com um juiz, talvez na cabeça dele está pensando, putz, mas eu quero fazer tudo logo, quero bater isso, tal, bater as metas e tal, e me tornar desembargador. Então ele ainda está na jornada dele, sabe? Porque a vida nunca acaba, né? Então, gostaria de agradecer profundamente. Acompanhe ela em todas as redes sociais, tá? Então, procura no Instagram, procura no TikTok. No Kawaii você tá lá também? Eu tô lá. No Kawaii ela tá lá também, tá? Então, acompanhe em todas as redes sociais. E ela é uma pessoa muito bacana, uma pessoa que, quando eu comecei a produzir, ela já começou a interagir comigo, me dar atenção e tenho certeza que ela tem um carinho enorme também por todos vocês que seguem ela, né? É isso, muito obrigada pela oportunidade. Espero um dia estar maior do que eu tô hoje e eu quero outra live. Eu sempre vou lembrar de todo mundo que estava aqui me apoiando, desde quando eu tinha 5 mil seguidores até o que eu tenho agora. Eu sou uma pessoa muito humana nesse sentido, gosto muito disso, então foi muito importante para mim ser convidada para fazer uma live e poder compartilhar a minha história, porque nenhuma história é única. Algumas pessoas podem ter passado, estar passando pelo que eu estou passando. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Espero poder aparecer mais vezes aqui com você. É isso, pessoal. Ótima noite para todos vocês. E a gente se vê sempre às 19h30 com várias pessoas, com várias personalidades, com várias histórias, com muita coisa boa aqui para a gente acompanhar. Fechou? Um abraço para todo mundo. Um abraço para a Catherine e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.